Já vimos que uma matriz de ordem m por n é uma disposição de m vezes n elementos segundo m linhas e n colunas, conforme representado nessa forma tabular dada aqui. Vamos considerar agora alguns exemplos particulares de matrizes. A primeira delas é a chamada matriz linha. Matriz linha é vista como sendo uma matriz A e J, os elementos dela, só que ela só tem uma linha, então é uma matriz, em geral, 1 por n. A representação dessa matriz linha seria algo do tipo: isso aqui seria a matriz linha. Você tem uma linha e n colunas. A seguir, temos a chamada matriz coluna. Seria uma matriz de elementos A e J, só que ela só tem uma coluna. Então, aqui o caso geral é considerar uma matriz do tipo m por 1, com m linhas e uma coluna. A representação dessa matriz seria algo do tipo mostrado aqui. A1, AI1, AM1, mostrando que a gente tem m linhas e uma coluna. Há um caso particular dessa matriz A, m por n, que define o que a gente chama de matriz quadrada. Podemos chamar a matriz quadrada de ordem n, por exemplo. É uma matriz A, genericamente escrevemos os elementos A e J, com o mesmo número de linhas e colunas. Então ela se torna uma matriz n por n. Então é o caso em que se m igual a n, a gente tem o mesmo número de linhas, etc. aqui, né? E colunas nessa matriz. Então essa é a matriz quadrada n por n. Tem aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, um exemplo de uma matriz A, matriz linha do tipo 1 por 3. Então se é uma matriz 1 por 3, a gente teria basicamente uma matriz com uma linha, 3 colunas. Podia ser algo desse tipo aqui. Isso aqui é uma matriz 1 por 3. Vamos indicar isso aqui. Matriz linha 1 por 3. Agora uma matriz coluna 2 por 1. Então ela tem duas linhas e uma coluna. A gente pode marcar então algo do tipo menos 2, menos 1, por exemplo. Isso é uma matriz coluna 2 por 1. Matriz quadrada 2 por 2, por exemplo, a gente podia representar algo do tipo 3, 7, 8 e 1. Temos duas linhas e duas colunas. Uma matriz quadrada 2 por 2. Determine x de modo que a gente tenha a igualdade verificada. Temos aqui então duas matrizes
que são iguais. A condição para que isso ocorra é que os elementos respectivos de cada matriz sejam iguais. Então o elemento A11 aqui é 5, tem que ser igual ao elemento A11 da outra matriz, no caso x2 mais 1. Então a gente obtém que 5 tem que ser igual a x2 mais 1. O elemento A12 dessa matriz tem que ser igual ao elemento A12 dessa outra matriz. Isso se verifica porque é 3 aqui, então não dá nenhuma condição sobre o x. Já o elemento A21 dessa matriz, ele é 2x mais 1. E o elemento A21 dessa outra matriz, ele é 5. Que nos dá essa outra condição aqui. O elemento A22 aqui coincide com o respectivo elemento A22 da outra matriz. Então, não tem mais nada a se considerar. Então, a gente tem duas equações que devem estabelecer um valor específico para x, que garante, então, a igualdade das duas matrizes. Ou seja, o problema que se pede é determinar x para que as matrizes sejam iguais. Usando o conceito de igualdade de matriz como sendo a igualdade entre os elementos respectivos, nós obtivemos duas equações. Então, o problema se resume a resolver o x que satisfaz essas duas equações aqui. A primeira equação, temos que x2 é igual a 4, que nos dá duas possibilidades. X é igual a 2 ou x igual a menos 2. Dessa segunda equação, a gente tira aqui 2x é igual a 4, ou seja, x é igual a 2. Então, nós vemos o seguinte, enquanto na primeira equação, a princípio teriam duas possibilidades de x que satisfazem a equação 5 igual a x2 mais 1, a segunda condição acaba fixando x como sendo igual a 2, ou seja, dessas duas condições aqui, nós obtemos que x tem que ser igual a 2, ou seja, apenas um valor de x que torna essas matrizes iguais. Então, a solução do problema, o valor de x que torna essas matrizes iguais entre si é x igual a 2. A gente poderia pensar esse mesmo problema, uma variação desse problema, por exemplo, posto dessa forma aqui. Encontre x de modo que se tenha essa igualdade entre matrizes. Basicamente é o mesmo problema. O elemento A11 tem que ser igual ao elemento A1, o que nos daria uma condição, que é 5 igual a x2 mais 1. O elemento A22, que é 3, é igual ao elemento A22 aqui, não dá condição alguma. E, respectivamente, vemos a igualdade dos outros elementos da matriz. Então, nesse problema agora, a gente só tem uma condição sobre o x, que a gente já viu aqui em cima, acaba determinando duas possibilidades para x. Ou seja, nesse problema, modificado agora, não há um único valor de x que estabelece essa igualdade. Tanto x igual a 2 quanto menos 2 garantem a igualdade dessas duas matrizes. No exemplo anterior, a gente encontrou apenas um valor de x, por quê? Porque haviam duas condições sobre o x que deveriam ser satisfeitas simultaneamente. Por isso, essa possibilidade de menos 2 acabava excluída porque nós tínhamos que ter x igual a 2 para satisfazer a segunda condição. X igual a menos 2, a gente vê que não satisfaria essa condição. Então ele é descartado e por isso que no exemplo anterior, a única solução que temos que considerar para que as matrizes sejam iguais acaba sendo x igual a 2. Nesse problema,
a gente modificou, não é o mesmo anterior. De modo que a gente só tem uma condição para ser verificada, que acaba determinando dois valores possíveis para x. Seja agora a seguinte igualdade. Determine A, B e C de modo que se tenha isso verificado, essa igualdade de matrizes. Bom, aqui o problema é bem mais simples do que o anterior. A igualdade dos elementos de cada matriz, os elementos A e J de cada um tem que ser iguais. Isso aqui determina imediatamente que o A tem que ser igual a esse elemento respectivo aqui. Elemento A11, A11. Logo, esse A, que ocupa a posição 11, tem que ser igual a esse 1 daqui. Aqui a gente tem 0, que é o elemento de ordem 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Que tem que ser igual ao respectivo elemento 1, 2 aqui. Na primeira linha, segunda coluna dessa outra matriz. Logo, B é igual a 0. E a gente, aqui só para checar realmente que tem sentido fazer a igualdade, esse menos 2, que é o elemento 1, 3, é igual ao menos 2 aqui, que é o elemento também 1, 3. O 4, que seria o elemento 2, 1, é igual ao 4. Igualdade, então, dos elementos da segunda linha, primeira coluna das matrizes. O mesmo acontece para o 3 aqui e esse 3 aqui. Então, finalmente, o elemento 2, 3, aqui, que é 5, tem que ser igual ao elemento 2, 3 daqui, que tem que ser C. Então, C é igual a 5. Então, isso aqui são os valores de A, B e C que determinam a igualdade entre essas duas matrizes. Bom, consideremos agora essa igualdade de matrizes. Vamos determinar A, B, C e D que verificam essa igualdade. Então, a gente vê aqui que A mais B tem que ser igual a 5. Tem que ser igual a 2C menos D. Menos 1 igual a A menos B. E C menos 3D igual a 7. Aqui a gente vê o seguinte, essa equação envolve A e B, e essa aqui envolve A e B. Então a gente vai tratar com essas duas equações em separado, porque tem duas equações, A mais B igual a 5, A menos B igual a menos 1, e duas incógnitas, o que permite então, trabalhando somente com essas duas equações, determinar A e B. Analogamente, a gente vê aqui essas duas equações, 2C menos D igual a 4 e C menos 3D igual a 7, permitem determinar C e D. Então vamos fazer
o procedimento, né? Vamos exibir aqui o procedimento de resolução desse sistema. A mais B igual a 5, A menos B igual a menos 1. Esse sistema aqui é bem rápido de se resolver usando aquela técnica onde a gente somava membro a membro os termos da equação. Então, se a gente somar aqui os membros dessa equação, a gente obtém A mais B mais A menos B. Então fica A mais A, 2A. B mais menos B vai dar 0. 5 mais menos 1 dá 4. E a gente fixa o A como sendo 2. Para determinar o B, a gente pode também agora, usando a mesma técnica, subtrair membro a membro os termos dessa equação. Então eu faço A mais B menos A menos B. Então fica A menos A, que dá 0, B menos menos B. Então fica B mais B, ou seja, fica 2B. 5 menos menos 1, que vai ficar 5 mais 1, que dá 6, que resulta B igual a 3. Agora vamos ver 2C menos D igual a 4 e C menos 3D igual a 7. Aqui pode se resolver pelo método da substituição. Eu uso essa equação para expressar C em função de D. E agora esse valor de C eu substituo na primeira equação. Então eu tenho 2C, fica 2, 7 mais 3D menos D igual a 4. 14 mais 6D menos D igual a 4. Então aqui eu fico com 5D, 4, esse 14 posso transferir para esse lado aqui. Então fica 5D igual a menos 10. E o D resulta igual a menos 2. Finalmente, agora eu volto nessa equação aqui, que é o que dá o valor de C, e substituo o valor de D encontrado aqui. Ou seja, C é 7 mais 3D, que a gente achou dá menos 2. Então C é 7 menos 6, que é 1. C igual a 1. Ou seja, a solução desse problema, ele deu A igual a 2, B igual a 3, C igual a 1, D igual a menos 2. São os valores que determinam a igualdade das matrizes.